Salve, salve, amantes da língua portuguesa! Aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos começar mais um dos nossos encontros aqui na tribo. Hoje, em especial, o nosso tópico é argumentação. Não é um tema tão suave assim, por isso eu peço sua atenção. Você não vai anotar nada. Ao término da aula, finalzinho da aula, você anota os pontos aqui que foram relevantes, que foram positivos e que principalmente trouxeram diferença aí no seu pensar a respeito deste aspecto para a sua banca. Te antecipei, este tema não é suave, não é tranquilo. Quando é fácil, eu falo aqui. Em dada medida, em algumas situações, você vai precisar de muita atenção. E, óbvio, a gente vai conseguir também evoluir nesse tópico, nessa parte da matéria, tudo bem? Hoje, nossa aula é especial para quem vai fazer o concurso do IBGE, um tema específico do seu edital, o tema argumentação, recorrentemente cobrado e que, óbvio, você precisa dominar. Tudo certo? Você que é aluno da tribo, eu já sei, você deixou o like, você compartilhou essa transmissão e ao término você vai deixar abaixo o seu comentário. Você que ainda não é, considere deixar o seu like, considere deixar o seu comentário e principalmente o seu compartilhamento se este vídeo, se esta aula trouxer algo positivo, relevante para a sua preparação. Tudo bem? É um desafio que eu faço aqui sempre no início das nossas aulas. Bom, está se preparando para o IBGE, não possui material básico, se sente perdido, não sabe por onde começar? Eu tenho a solução para ti. Escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tua tela. Fale com um dos nossos especialistas em concursos. Eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido e com um direcionamento específico para a sua situação. Nosso especialista vai te apresentar o nosso módulo, o nosso curso especial para o IBGE, aquele que vai pegar na tua mão do zero e te levar até a sua aprovação. Ficou curioso, quer conhecer um pouco mais? É só escanear o QR Code. No nosso curso você vai encontrar aulas ao vivo, aulas gravadas, PDFs direcionados e também guias de consulta rápida, flashcards, tudo aquilo que a tribo já tem. Que nos coloca, nos posiciona frente ao mercado, nos coloca à frente no mercado em se tratando de preparação de concursos públicos. Você pode pegar os depoimentos dos nossos alunos. Eu falar, muito fácil, faço parte da tribo, sou professor daqui, posso falar. Faz o seguinte, pega o depoimento dos nossos alunos, você vai ter aí toda a ideia de quem é concurseiro, de quem coloca a mão na massa e visualiza que nos materiais há sim um grande diferencial. Quer fazer parte da tribo de aprovados também? Então escaneia o QR Code, é muito fácil, só apontar a câmera do celular para cá, e vir fazer parte da tribo concursos. Tudo tranquilo, tudo jóia? Bom demais, vamos lá. Eu vou espelhar para ti o meu material e nós já vamos começar com a nossa aula de hoje, tá certo? Muita atenção, o nosso tema é argumentação. Vamos com tudo, vamos lá. Bom, como eu te disse, nossa temática hoje é argumentação. Vamos começar conceituando o que viria a ser a tal da argumentação. Em se tratando de conceito, argumentar é apresentar um conjunto organizado de razões, que nós vamos chamar de premissas, com o objetivo de sustentar, justificar ou refutar uma tese, ou seja, uma conclusão. Tudo bem? Então, nós vamos assumir premissas e conclusões. Primeiro passo que é importante. Marcelo, o que viria a ser essa tese? Tese é uma afirmação, é o que se defende. E o tal do argumento? Argumento é a base de defesa desse ponto de vista. É como se defende. Vou te dar um exemplo bem aqui abaixo, Veja o seguinte exemplo que aqui está. O Brasil não ganhará a Copa. O time é fraco, o treinador chegou agora e falta investimento. Quero que você defina comigo o que é que eu estou defendendo. Bom, o que eu estou defendendo é que o Brasil não ganhará a Copa. Veja, isso aqui é o que eu defendo. Se isso aqui é o que eu defendo, como é que é o nome disso? O nome disso é... Cadê minha caneta? O nome disso é tese. Eu vou chamar de T. Tudo bem? É a tese. Ok, Marcelo. Já encontrei a tese. A tese é o que eu defendo. Ora, mas chegar aqui para ti e dizer o Brasil não vai ganhar a Copa é muito simples. Simplesmente te afirmar. Será que eu vou conseguir te convencer? Provavelmente não. Para te convencer, eu preciso trazer argumentos. Olha o argumento 1 aqui. O time é fraco. Olha o argumento 2. O treinador chegou agora. Olha o argumento 3. Falta investimento. Perceba que eu listei aqui, eu elenquei para ti, argumentos. O que foi que eu fiz? Eu utilizei defesas do meu ponto de vista. É como eu defendo. Eu listei para ti aqui situações que fazem com que eu tome a decisão de dizer que o Brasil não vai ser campeão. Eu tenho o argumento 1, tenho o argumento 2 e tenho o argumento 3. Perceba então, olha para mim, que tese e argumento são conceitos primordiais para sabermos argumentar. Tudo bem?
ok? Tópico, argumentação, tese e argumento. São as duas primeiras definições que eu trago aqui para ti. Vamos lá. Bom, sabemos que existem os argumentos. Acabei de listar para ti. Mas o que é importante para a hora da nossa prova é saber, sobretudo, identificar quais são os tipos de argumentos presentes. Ou seja, eu posso argumentar de várias formas? Sim. Uma forma que eu disse aqui para ti foi por meio de situações. Eu argumentei por situações, certo? Ok. Mas eu posso argumentar também, eu posso defender um ponto de vista. Lembra, tese é o que eu afirmo. Ok. Eu posso defender isso que eu afirmo por meio de dados estatísticos, certo? É um argumento? Sim, é um argumento que utiliza, que leva em consideração dados. É um argumento tido como forte, ok? Eu posso ter um argumento que vai se dar com base na opinião de alguém que é autoridade em um determinado assunto. Posso sim. Qual que é o tipo de argumento? É o chamado argumento de autoridade, quando eu vou me embasar no argumento de alguém. Uma coisa sou eu chegar para você e dizer assim, ó, o Brasil não vai ganhar a próxima Copa. O time é fraco, o treinador chegou agora e falta investimento. Uma coisa sou eu, um leigo a respeito do futebol, chegar e falar isso para ti. Mas imagine você que quem fale isso, que quem tenha dito isso, seja o Ronaldo Fenômeno, ganhador de 2 Copas com a camisa da seleção brasileira. Salvo engano, ganhou 2, né? Ronaldo, pelo menos uma, tenho certeza que ganhou. Ronaldo foi lá, super campeão, bola de ouro diversas vezes. Ele vai chegar que o Brasil não vai ganhar a Copa, por isso. O argumento dele, veja, é um argumento de autoridade. Ele esteve lá, ele foi ganhador da Copa do Mundo, ele conhece muito de futebol, maior, talvez como o maior centroavante da história moderna do futebol. Está ali afirmando isso. Uma coisa é ele falar, outra coisa sou eu, não era o professor. Visualize. Outro exemplo que eu posso te dar aqui. Posso chegar e dizer assim, olha, a economia do Brasil não vai bem. E ao que tudo indica, próximo ano piora. Eu falar isso, enquanto um cidadão, enquanto alguém que está aqui, e falo para ti, enquanto um professor, e não sou professor de economia. Outra coisa é, por exemplo, um ministro, sei lá, da economia do Brasil. Chegar e dizer, olha, o Brasil não está bem, próximo ano a tendência é piorar. Veja, outra coisa é um outro economista, um economista de uma universidade federal. Chegar aqui e dizer, olha, o Brasil não vai bem e tal, a tendência é piorar. Veja, o peso é diferente. Sim, porque eu sou um leigo no assunto, ele não. Ele é uma autoridade. Então perceba que eu tenho diversas formas de argumentar. E a depender dessas diversas formas de argumentar, a intenção sempre vai ser o convencimento, convencer aquele que está me ouvindo. A este conjunto de formas, nós damos o nome de tipos de argumentação. É acerca disso que nós vamos tratar. Bom, o primeiro tipo de argumentação importante aqui é o chamado argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele que se baseia na opinião de alguém que é conhecido na área. Por exemplo, ó, segundo Paulo Freire, a educação é um ato político. Quem foi que foi citado? Paulo Freire, que é tido como patrono aqui da educação brasileira. Perceba, então, que este é o chamado argumento de autoridade. Por quê? Porque apela-se para alguém que possui notório conhecimento acerca daquele fato. Estou tratando de educação, a citação acerca de Paulo Freire. Perceba, argumento de autoridade. Bom, outro tipo de argumento é o chamado argumento por evidência ou prova. Aqui, o que vamos buscar é a utilização de dados objetivos. São fatos comprováveis. Muito utilizadas aqui as estatísticas, tudo bem? Então, fatos objetivos, comprováveis, estatísticos. Argumento por meio de evidência ou prova. Por exemplo, dados do IBGE mostram um aumento da evasão escolar. Tenho aqui dados do IBGE. Tenho indicações, tenho fatos comprováveis, estatísticos ao serem utilizados. Qual que é o peso disso aqui? O peso é muito forte, ok? Porque os dados eles tendem a mostrar uma verdade. Depois, há o argumento por exemplificação. Nele, a ideia é sustentada por meio de exemplos concretos. Vou te dar aqui um exemplo. O projeto de leitura em escolas públicas, ou projetos de leitura em escolas públicas, reduziram a evasão. O que é que eu tenho? Eu tenho exemplos que são colocados nos casos concretos. Por isso, argumento por exemplificação. Além destes argumentos, há ainda o argumento por comparação, ou também chamado de argumento por analogia, muito cobrado, muito importante. Nele, a comparação entre situações semelhantes para reforçar um ponto. Veja, assim como o corpo precisa de exercício, a mente precisa de leitura. O que eu tenho aqui é uma analogia. Eu faço uma comparação, para quê? Para gerar uma semelhança e reforçar o meu argumento, a minha argumentação. Olha para mim.
Por muitas das vezes, a analogia ela é mal feita. Então, além de a analogia ser um tipo de argumentação, quando mal feita, você vai ver que ela é um vício, que ela vai ser um problema também do ponto de vista aqui da argumentação. Quando a analogia ela é mal feita, nós vamos chamá-la de falácia argumentativa. Daqui a pouco a gente trata acerca disso. Então, guarda. Eu posso utilizar a analogia para chegar a um raciocínio válido? Posso. Mas eu também posso utilizar a analogia de forma errada, de forma errônea. Se a analogia for mal utilizada, nós vamos chamá-la de falácia argumentativa. Já já a gente fala a respeito. Vamos lá. Então, este foi o exemplo por analogia, comparação por analogia, que também é um tipo aqui de argumentação. Bom, ainda o argumento causa e consequência, a utilização de causa e consequência. Mostra que um fato é causa ou efeito de outro. Olha para mim. Não, vamos lá dar o exemplo. A falta de investimento em educação gera desigualdade social. Ora, faltou investimento em educação, gerou desigualdade social. Há aqui uma causa e efeito. Se algo não foi feito, algo então será. Percebe? Uma causa e uma consequência, uma causa e um efeito desta causa. Olha para mim. Assim como a analogia pode ser utilizada como um argumento, como uma forma de argumentação, mas também pode ser uma falácia. A relação causa-consequência ou causa-efeito também pode ser uma falácia argumentativa, quando não bem utilizada. O exemplo mais recorrente em provas é o seguinte. Imagine você que, em um dado momento, em uma dada época do ano, as ruas da cidade tenham passado por substituição das luzes do poste. Então, vamos supor, eu moro em uma localidade aqui, as ruas do poste, aqui, dos postes aqui da minha rua, as luzes foram trocadas, certo? Estavam queimadas, foram trocadas. Antes, não havia iluminação. Ou as luzes estavam queimadas, a maioria estava queimada, havia uma ou outra iluminação. Vamos pegar esse exemplo, para ficar mais fácil. Então, tranquilo, a rua estava mal iluminada. Imagine você que, sei lá, a prefeitura, enfim, alguém foi lá e colocou luzes novamente ali nos postes. Veja, as ruas agora passaram a ser iluminadas. Só que, outrora, enquanto ali as ruas estavam escuras, aconteciam poucos assaltos. Aconteciam poucos assaltos, poucos furtos, poucos roubos. Perceba, enquanto as ruas estavam escuras, ocorriam poucos assaltos, poucos roubos, poucos furtos. Ok. Quando passaram a iluminar, por ocasião, que não é necessariamente uma ocasião causa e efeito, aumentaram ali os roubos na região. Vamos supor, por exemplo, que a rua, enquanto estava escura, ninguém naquela rua, enquanto estava escura, tivesse sido assaltado. Em um belo dia, a rua, depois de estar iluminada, foi e alguém foi assaltado naquela determinada rua, ou na minha rua, né? No nosso exemplo aqui. Eu pergunto a você, o que fez com que o assalto surgisse foi o fato de estar iluminada a rua? Não. Então não há uma relação causa-efeito, ou essa relação causa-efeito ela é defeituosa dentro dessa nossa construção. É um exemplo de falácia? É. Relação causa-efeito pode ser uma argumentação? Pode. Válida. Mas, se mal utilizada, também pode ser uma falácia argumentativa, assim como a analogia, no caso a falsa analogia. Vamos lá. Argumento pelo raciocínio lógico de dedução ou indução. O que é que nós temos aqui? O raciocínio lógico por dedução e indução. Segue uma sequência lógica de ideias. Vamos lá. O primeiro tipo é a dedução. Na dedução, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos partir do geral para o particular. Tudo bem? Geral para o particular. Geral para o particular. Ok? Que é isso? É uma dedução. Por exemplo, eu posso dizer, o exemplo que a gente cita aqui, ó. Todos os professores gostam de café. Marcelo é professor, logo, Marcelo gosta de café. Perceba que eu parto do todo e vou afunilando. Eu parto do geral e vou para o específico. Isso não se confunde com a segunda forma de argumentação por meio do raciocínio lógico, que é a argumentação por indução. Na indução, você faz o contrário. Você vem do particular e vai ao geral. Vamos aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Eu digo assim para você. Ó, ontem eu assisti a um filme de ação. Não gostei. Nenhum filme de ação presta. O que foi que eu fiz? Eu te induzi. Eu utilizei o método indutivo. Eu vim de algo que é particular, o meu caso, e extrapolei. Fui para o geral. Recapitula? Do geral para o específico, eu tenho uma dedução.
Todo homem é mortal. Marcelo é homem, Marcelo é mortal. Vou te mostrar. Este tipo de argumentação aqui, ao qual eu estou me referindo, a dedução, também é chamada de silogismo. Essa estruturação é um silogismo. Vamos com calma que daqui a pouco eu te falo a respeito. O que eu quero que você perceba é, se eu vou do geral para o específico, eu tenho uma dedução. Se eu vou do específico para o geral, eu tenho uma indução. O caso é particular, eu vou para o geral. Indução. O caso é geral, eu vou para o específico, vou para o particular. Dedução. Tudo bem? Olha o exemplo que eu trouxe aqui para você, para dedução. Todos os professores bebem café. Marcelo é professor, logo, Marcelo bebe café. Ok. Método da indução. O jogo a que assisti ontem foi ruim. Nenhum jogo presta. Veja, eu parto do específico e vou para o geral. Tranquilo? Ok, suave demais. Bom, olha para mim. Não adianta de nada eu trazer aqui para você um livro sobre natação e não colocar você para nadar. Não adianta de nada eu mostrar aqui para você um livro de como bater falta, qual o ângulo correto, qual que é a forma de chutar a bola, se você não for lá e chutar a bola. Aqui é da mesma forma. Não adianta de nada eu trazer toda a teoria se você não vai treinar, certo? Então nós vamos começar a treinar agora. Vamos ver como este aspecto, ou estes aspectos até aqui trabalhados, costumam cair em prova. Em específico aqui, o que eu quis foi trabalhar um pouquinho de teoria, questão, porque nós vamos focar aqui, focalizar em blocos temáticos, certo? Tudo dentro de argumentação, suave? Tudo dentro de argumentação, blocos temáticos. Primeiramente, nós entendemos aqui o que é tese e o que é argumento, muito importante. Depois você viu os tipos de argumento. Agora nós vamos treinar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre falácias. Posteriormente, a gente trabalha também um pouquinho do silogismo categórico. Vamos lá. Bom, questão de número 1 vai nos dizer o seguinte. Assinale a frase a seguir que apresenta uma estrutura de uma definição lógica como a dos dicionários. Então vamos lá, Marcelo. O que é que ele quer? Ele quer uma definição lógica. Ok, portanto, uma argumentação. Só que ele quer que essa argumentação, essa definição lógica, seja igual a dos dicionários. Bom, a definição dos dicionários, ela é uma definição que ela é racional. Ela é racional. Racional. Certo? Há um pensamento, ela é racional. Vamos lá? Bora. A letra A diz assim, ó. O açúcar é o sal da vida. Essa linguagem, ela é uma linguagem racional? Olha para mim. Ela é uma linguagem racional? Ela é uma linguagem denotativa, ou seja, dicionarizada? Não, ela é contextual. Ela é conotativa, ó. O açúcar é o sal da vida. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? O açúcar é bom, é o que faz a gente com que nós tenhamos a vontade de viver, certo? O sal aqui, o açúcar aqui, na verdade, ele é tido como algo positivo para a vida do indivíduo. O açúcar é o sal da vida, é o que move a vida, né? Então está errada a primeira sentença, porque ela não tem um valor de raciocínio, ou seja, um valor denotativo, tem um valor conotativo. Bom, nada é a fama. Nada é a fama. A ação é tudo. Eu também não tenho uma relação aqui dicionarizada, certo? Aqui o que eu tenho é um pensamento que é contextual, conotativo. O acaso é um Deus e um diabo ao mesmo tempo. Eu pergunto, o acaso é de fato um Deus e um diabo? Não. O acaso não é Deus e um diabo. Veja que ele utiliza aqui uma linguagem que também ela é contextual, conotativa. D. O que chamamos de acaso talvez seja a lógica de Deus. Ora, aqui eu também tenho uma estruturação que ela é não racional. É uma estruturação que ela é contextual, uma linguagem conotativa. Agora veja a letra E. Ó, acidente é uma ocorrência inevitável devida à ação de imutáveis leis naturais. Ok. Aqui o que foi que ele fez? Ele definiu o que é um acidente. Com base em quê? Com base em um dicionário. Nas demais, o que ele faz é utilizar uma linguagem que não é racional, ou seja, não é uma linguagem de construção lógica. Tudo bem? Nas demais, ele utiliza uma linguagem figurada, o que foge de uma situação lógica dentro da argumentação. Vamos na 2. A 2 diz assim. Vamos aqui ao meu marca-texto. Afirma o seguinte. Assinale a opção que apresenta a frase que se insere entre os textos de tipo argumentativo. Vamos lá. Lembrando sempre, um texto argumentativo, ou um tipo de texto que é argumentativo, é aquele que traz o convencimento. É aquele que busca convencer. É aquele que principalmente apresenta o argumento. Argumento este que é como se defende aquilo que se coloca. Vamos lá? Letra A. Após a vitória, afie sua faca. Esse texto não é argumentativo. Ele é injuntivo, ele não argumenta. Ele não busca aqui trazer argumentos a respeito de algo. Não, ele é injuntivo, ele prescreve. Letra B. Amigo,
oculta a tua vida e propaga teu espírito. Ora, ele está te dizendo como você vai agir. É uma injunção, ele é injuntivo. Ok. Letra C. Goste de quem o aconselhe e não de quem o elogie. De novo, aqui é um texto injuntivo. Goste, faça, ele prescreve como você deve agir. Letra E. Opa, aqui ficou errado. Deixa-me só deixar bonitinho aqui, né? Ficou repetido E. Agora sim, vamos lá. Um minuto. Foi. Agora sim, tá bonitinho. Letra D. Ok. Ele diz o seguinte. Opa, volta. Ele diz assim. Não se deve imitar somente um, ainda que seja o mais sábio. Então, não se deve imitar somente um, ainda que seja o mais sábio. O que é que ele está fazendo? Uma prescrição, de novo. Ele está dizendo o que você deve fazer ou não fazer. Texto injuntivo. Qual que é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra E. O que busco, antes de mais nada, é a grandeza. O que é grande sempre é belo. Veja que ele está argumentando. Aqui, ó, caberia até um porquê. Um porquê. Pois, porquê. Porquê junto sem acento, tá? O que busco, antes de mais nada, é a grandeza. Porque o que é grande sempre é belo. Ele está argumentando. Aqui é um argumento, ó. Isso aqui é um argumento. Marcelo, essa primeira passagem. Essa passagem seria uma tese que ele defende. Como ele defende? Está aqui, ó, o argumento. Por quê? Porque tudo que é grande é belo. Então perceba, este texto ele é argumentativo. Vamos na 3. Terceira questão diz assim. Assinale a frase que se enquadra entre os textos argumentativos, ok? Por apresentar uma tese suave e argumentos, certo? Uma tese e argumentos. Aí você vai ter de lembrar que tese é aquilo que eu defendo e argumentos são como eu defendo. Vamos lá. A letra A fala assim, ó. A inflação é o primeiro remédio miraculoso do Estado mal administrado. O segundo é a guerra. Bom, aqui há uma tese. O de que a inflação é o primeiro remédio miraculoso do Estado. Ok, essa é a tese. Mas existe algum argumento? Ele disse o porquê. Ele disse segundo alguém, conforme alguém. Ele utilizou um argumento de autoridade. Ele utilizou um argumento ad hominem não, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver que está dentro da construção de falácias. Mas ele utilizou algum argumento para essa construção? Não. Se não há argumento, não posso colocá-lo aqui como texto argumentativo. B. Ignoro que armas serão usadas na Terceira Guerra Mundial, mas, a quarta, serão paus e pedras. Aqui, ele argumenta, ele diz o porquê? Não. Ele diz segundo, conforme alguém? Não. Então não há argumento. C. O governo deve dar prioridade à sua dívida social e não à financeira, como já dizia Bentinho. Calma aí. Veja que na letra C, ele afirma, olha a tese, ó. O governo deve dar prioridade à sua dívida social. Então veja que isso é um posicionamento, é o que ele afirma, é o que ele defende. Como é o nome disso? Tese. Ora, mas como ele argumenta? Ele argumenta, ó, segundo Bentinho. Conforme alguém. Isso é um argumento? Sim, isso é um argumento, ó. Argumento. Ok? Ele traz um argumento. É com base no que alguém disse. Nesse caso, Betinho, né? Que nesse contexto não se mostra quem é, mas pode ser que o Betinho seja um economista, por exemplo, ou um sociólogo nesse caso, já que ele vai ter uma prioridade ali pela visão social e não pela financeira. Percebe? Então aqui eu tenho uma tese, ó, seguida de um argumento. É justamente isso que eu quero, gabarito letra C. D. A guerra nada mais é do que apressar uma transformação por meios técnicos. Isso é só uma definição. Ele não traz aqui argumentos. E é nada mais fácil do que fazer planejamento de um país sem incluir gente. Aqui também não há argumento nessa minha construção. Ele só afirma, ou seja, ele só traz uma tese. Vamos na 4. Sabendo que o texto argumentativo é aquele que apresenta razões para defender ou atacar uma opinião ou tese, com a finalidade de convencer alguém sobre algo. O segmento abaixo pode ser classificado como argumentativo, pois mostra uma tese e argumentos. Qual dos segmentos abaixo que pode ser classificado como argumentativo por mostrar tese e argumentos? Veja que a banca cobrou exatamente da mesma forma, tá? Ó, pode ser apresentado como argumentativo porque mostra uma tese seguido de argumentos.
Bom, pode ser classificado como argumentativo, pois mostra tese e argumentos. É exatamente a mesma coisa, concursos diferentes, provas diferentes, mas sua banca cobrando exatamente da mesma forma. Vamos lá. Por isso esse tipo de aula é importante. Olha para mim, ó. Esse tipo de aula ele é fundamental, sabe por quê? Porque você vai bater o olho e você vai visualizar. A questão aqui, ainda que você tenha ficado com dificuldade em tese e argumento, ainda que você esteja com essa dificuldade, você vai acertar essa questão de número 4. Quer ver? Olha a estrutura da questão de número 3. O governo deve dar prioridade à sua dívida social e não à financeira, como já dizia Betinho. Tudo bem? Beleza. Olha a 4. Eu vou ler até a E e você vai me dizer qual o gabarito. A educação é a chave de todas as plantas, como dizia um sábio latino. Letra A. A Quinta Sinfonia de Beethoven é uma orgia de sons invulgares. C. Quantas pessoas têm bom ouvido para a literatura, mas que ao cantar desentoam. D. Nem sempre os grandes escritores são bons escritores. E E. A arte não é uma coisa, e sim um caminho. E aí? De novo, olha lá. O governo deve dar prioridade à vida social e não à financeira, como dizia Betinho. Olha a letra A. A educação é a chave de todas as portas, como dizia um sábio latino. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente a mesma estrutura de questão cobrada pela sua banca. Anos diferentes, provas diferentes, mas a mesma estrutura. Por quê? A chave da educação, ou melhor, a educação é a chave para todas as portas, é uma tese. É o que eu defendo. Como é que eu vou defender? Ora, eu posso defender por meio de autoridade. Eu posso defender argumento de autoridade. Eu posso defender por meio de, por exemplo, dados concretos. Posso sim, posso elencar dados concretos. Pode por meio de exemplos? Posso. Tudo isso você viu aqui. Ó, vou até voltar, tá? Ó. Eu posso defender por meio de autoridade, que é o que sua banca ama cobrar. Ama cobrar. Posso por evidência ou prova? Posso. Posso por exemplificação? Posso. Posso defender por meio de analogia? Sim. Por causa e consequência? Sim. Por raciocínio lógico, ou seja, por meio de dedução e indução? Sim. Todas essas são possibilidades de chegar a conclusões. Perceba que aqui ele pediu, nessas duas situações, 3 e 4, um argumento que utilize o quê? A autoridade. Como dizia um sábio latino. Aqui, como dizia Betinho. Percebe? Ok, suave demais. Quinta questão. Abaixo há um grupo de frases de valor argumentativo. Assinale a frase que faz um apelo às emoções, no sentido de convencer. Ok, ele vai apelar para as emoções, para convencer o leitor. Vamos lá? A letra A diz assim: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Há um apelo à emoção? Não. B. Não se deve prestar falso testemunho. Há apelo à emoção? Não, não há apelo à emoção também. C. Não fume na cama. O incêndio se aproxima. Há um apelo a uma emoção? Sim, há o medo. Ó, aqui é apelo ao medo. É uma forma de argumentar? Claro. Principalmente quando nós formos falar de falácias argumentativas. Você vai visualizar comigo aqui que nas falácias nós temos algumas falácias a tratar. Certo? Letra D. Só se deve abrir a boca ao ter certeza. Aqui, eu tenho um apelo a uma emoção para tentar convencer? Não. Casa arrombada, tranca na porta. Tem um apelo à emoção? Não. Pode ser que você tenha dito, Marcelo, eu fiquei entre a E e a C. Por que é que a E não faz esse apelo à emoção? Cara, porque a E não deixa isso explícito. Só diz, casa arrombada, tranca na porta. Isso pode ser um contexto em que eu tenha, por exemplo, uma casa que foi arrombada e mesmo assim a tranca estava na porta. Percebe? Aqui não necessariamente é uma forma de gerar emoção no meu leitor. Agora, destas sentenças que aí estão, aquela que é capaz de gerar emoção a fim de convencer, sem sombra de dúvidas, é a letra C. Não fume na cama, o incêndio se aproxima. Isso aqui é nitidamente uma tentativa de gerar medo em quem se lê. Tudo bem? Suave demais? Ok. Vamos resolver a questão de número 6. Ó, leia o texto abaixo. O texto diz o seguinte. Não há dúvidas de que nosso currículo escolar está defasado, obrigando professores e alunos a estudarem temas completamente distantes de nossas necessidades culturais. Essa foi uma das conclusões a que chegou o Congresso Escolar, suas necessidades, recomendando uma urgente atualização, o que traria o aumento de motivação por parte dos alunos. Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.
A letra A diz: trata-se de um texto argumentativo, cuja tese é de que o currículo escolar está defasado. O que é a tese? É aquilo que ele defende. Ó. A tese é o que se defende. E necessitando de mudanças. Vamos lá, qual que é a tese? Vamos identificar. O que é que ele afirma? Não há dúvida de que, olha, nosso currículo escolar está defasado. Ele está defendendo isso? Está, ó. É o que ele cita, é o que ele afirma. Portanto, é a minha tese. O meu gabarito já é a letra A na questão de número 6, certo? Leia as demais, eu não vou investir muito tempo porque eu trouxe muitas questões para tratar acerca de tese e argumento. Tudo bem? Ok? Suave demais? Olhe para mim. Ó. Bom, desta forma, gostou da nossa aula até o presente momento? Achou bacana? Trabalhou aqui a argumentação, conheceu um pouco mais acerca de argumentação? Espero que você tenha gostado, você que é nosso aluno do YouTube. Neste momento, eu vou ter que dizer tchau para quem está nos acompanhando pelo YouTube e vou dar sequência na nossa plataforma. Você que é nosso aluno, você que está aqui, faz parte da tribo, vai continuar comigo porque nós vamos visualizar ainda as falácias argumentativas e vamos visualizar também o silogismo categórico, muito cobrado pela sua banca, certo? E você que está nos acompanhando neste momento pelo YouTube, quer fazer parte, quer estar conosco durante todo o nosso processo, o início da aula, do começo ao fim, conhecer um pouco mais acerca de só tudo o que sua banca pode vir a cobrar no dia da sua prova, quer conhecer todas as estratégias, quer conhecer inclusive esse senhor que eu te mostrei na foto, Arthur Schopenhauer, quer conhecer os estratagemas do Schopenhauer, que nós vamos falar agora, e aprofundar ainda mais os seus conceitos, seus conhecimentos, faz o seguinte, ó, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, é muito fácil, é só escanear o QR Code, falar com um dos nossos colegas especialistas em concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São as pequenas ações, é o fazer todos os dias que faz a diferença na nossa vida. A beleza de tudo não está no extraordinário, mas sim no ordinário. Você já parou para perceber o quanto que é belo acordar todos os dias, tomar um café, estar ali em sua casa, enfim, conseguir levantar, conseguir se mover. Cara, isso é muito bonito. Observar os pássaros cantando, o pôr do sol, o sol nascer, tudo isso, ou seja, a rotina é a ordinariedade, é o ordinário que faz com que a vida seja tão extraordinária. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque pode ser que nesse momento você esteja pensando, será que vale a pena? Será que é para mim? Vou ter que me dedicar, vou ter que fazer disso a minha rotina. Mas por muitas das vezes é justamente nessa rotina que está a sua vitória, que está o seu passo a mais, que está o momento em que você vai deixar o seu sonho de lado ou vai de fato querer abraçá-lo, de fato querer vivê-lo. Para isso, a tribo está aqui. Você não vai se sentir perdido, eu sei. Por muitas das vezes você fala, onde é que eu vou estudar isso aqui? Como é que eu vou partir do absoluto zero, de onde eu estou agora, conseguir ser competitivo? Não perca a oportunidade. Fale com um dos nossos colegas da Central, que eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido. Os nossos especialistas de concurso vão pegar na tua mão, vão te levar até a sua aprovação. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Aos nossos alunos da plataforma, continuarei com vocês. Nossos alunos do YouTube, eu agradeço demais a participação de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus, em sua infinita graça, abençoe a cada um e até o próximo momento, se assim Jesus nos conceder, ok? Abraço, valeu, até mais. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!